Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, neste momento está entrando no ar o meu, o seu, o nosso programa Tempo de Semear, levando o melhor do louvor, da adoração e um conteúdo muito especial que é a palavra de Deus ao seu coração. No dia de hoje, Deus nos presenteia com o ar que respiramos, com a oportunidade de viver. O que é viver? Jesus disse, se eu, você, nós conhecêssemos a Ele de verdade, nós conheceríamos a verdadeira vida. Conhecer Jesus é conhecer da vida eterna, uma vida que estaremos para sempre com Ele. Por isso eu te convido a permanecer em Cristo, a você que está fora do caminho, a vir a Cristo, para que assim desfrute da vida eterna. Com esta palavra, o tempo de semear já está no ar. O programa hoje está uma bênção, nós estamos aqui nos bastidores, estamos sendo muito abençoados e eu creio que você também vai ser muito abençoado neste dia. Hoje nós temos o cantor mirim Juan Guilherme e quem vai ministrar, pastor? Estará pregando a palavra de Deus o nosso irmão diácono Hélio Silva, uma bênção. E também vamos receber a doutora Mariana Magalhães, ela é fisioterapeuta. Vamos conversar um pouco sobre a importância da fisioterapia no autismo. E quem mais, pastor? Também estará louvando o nosso irmão Felipe Mateus, estará adorando o nome do Senhor. Então fique aí, passe aí uma mensagem para os seus grupos de WhatsApp, convidando seus amigos, seus familiares para vir assistir o programa. É verdade. Precisa bater na porta. Deixei entreaberta pra ti. Fique à vontade. Minha casa é sua casa. Fique à vontade. Minha casa é sua casa. Tua morada, enche esse lugar, deixe tudo do seu jeito, muda o que for pra mudar, faz da minha casa seu lugar particular, pois é aqui que me refaço quando o mundo tenta me parar. Casa é sua casa e nem precisa bater na porta. Eu deixei entreaberta pra ti. Fique à vontade. Minha casa é sua casa. Fique à vontade. Minha casa é sua casa. Fique à vontade. A minha casa é sua casa. Faz tua morada. Enche esse lugar. Deixe tudo do seu jeito. Muda o que for pra mudar. Faz da minha
Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quero desde já agradecer a oportunidade de estarmos aqui para podermos falar um pouco das grandezas do nosso Deus. E desde já eu quero convidar você para abrir as Sagradas Escrituras. Nós vamos ler 2 versículos da Palavra do Senhor, que se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo de número 12, versículo de número 13 e versículo de número 14 para a nossa meditação. Louvado seja o nome do Senhor. Eclesiastes, capítulo de número 12, versículo de número 13 e versículo de número 14. Nos diz assim a palavra do Senhor: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Meus amados ouvintes da palavra do Senhor, nós observando aqui as Sagradas Escrituras, nós vamos ver que Deus ele procura ter o seu relacionamento com o homem desde o início da humanidade, da história da humanidade. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos observar que o pregador, ele já findando o livro de Eclesiastes, ele deixa esses 2 versículos para a nossa meditação e para que nós possamos aplicar no nosso coração. E diz assim: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus. Temer a Deus, nós observamos que é muito mais do que simplesmente você ouvir, você saber que Deus existe. É você obedecer a sua palavra. E a Bíblia diz: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Quando nós discorremos pelas Sagradas Escrituras, nós observamos que o nosso Deus, ele não falha, e ele procura relacionar-se com o homem através da sua palavra. E para isso, no decorrer de toda a história bíblica, nós vamos ver que Deus ele tem falado no decorrer das décadas, dos anos, procurando mostrar os seus princípios para a humanidade. Pois Deus ele nos criou para sermos verdadeiros adoradores, e assim nós possamos adorar a Ele na beleza da sua santidade. Porém, o homem ele tem procurado muitas invenções e tem ouvido muitas vezes coisas que não são procedentes da parte do Senhor nosso Deus. Nos dias em que nós estamos vivendo, na atualidade, nós observamos que tem tantas pessoas aí dando crédito à heresia, a fábulas, creem em muitas coisas, mas quando passa para a palavra de Deus, alguns até chegam a dizer que não acreditam que Deus existe. Porém, nós observamos que as Sagradas Escrituras, que são divinamente inspiradas por Deus, ela é verdadeira. E aqui o pregador ele faz questão de dizer que nós temos que guardar a palavra do Senhor nosso Deus. O salmista Davi, lá no Salmo de número 119 e o versículo de número 11, diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ou seja, nós temos que não somente ouvir, não somente ler, mas guardar as palavras do Senhor no nosso coração, para que nós possamos desfrutar das bênçãos advindas do Senhor nosso Deus. Nos tempos de Moisés, ele deixou escrito na lei, lá em Deuteronômio, dizendo assim: eis que eu coloco diante de ti o caminho da bênção e o caminho da maldição. Escolhe, pois, o da bênção para que tu vivas. Ou seja, Deus ele procura relacionar-se com o homem, e a finalidade de Deus não é destruir a humanidade, porque ele veio para salvar o que se havia perdido. Porém, o homem ele procura muitas invenções, e por essa razão Deus
que nos deu o livre-arbítrio, ou seja, nós temos a capacidade de escolher entre o bem e o mal. Ele diz: escolhe, pois, o caminho da bênção para que tu vivas. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Quem sabe você que está aí do outro lado, ouvindo esta mensagem, assistindo a este programa, talvez tenha lutado de muitas maneiras, batido em muitas portas, procurado muitos métodos para resolver, quem sabe, um problema que você esteja enfrentando e ainda não tenha encontrado a solução. Porém, nesta oportunidade, eu venho dizer para você que Jesus, ele é esta solução, e através do conhecimento da palavra nós temos acesso a esse Jesus que um dia se fez carne e habitou entre nós. Tanto que a palavra de Deus diz: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E nesta oportunidade você vai entender no seu coração que o pregador, ele diz: ó, de tudo que se tem ouvido, fim é, teme a Deus, guarda o seu mandamento, porque isto é o dever de todo homem. Ou seja, todos nós temos essa necessidade, esse dever de procurar guardar os mandamentos do Senhor, nosso Deus, de procurar entender qual é o propósito dele para a nossa vida. E o propósito dele não é para que nós venhamos ser derrotados, para que nós venhamos ser jogados no lamaçal de pecado, não, mas que nós venhamos caminhar e servir, adorando a ele, para bendizer e exaltar o seu santo nome. Eu acho muito interessante aqui o versículo 14, ao qual nós lemos, que diz: porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom ou quer seja mal. Talvez você fique imaginando: não, mas ninguém está vendo o que eu estou fazendo, o que eu faço é da minha conta, eu que sou responsável pelos meus atos. Mas eu quero te dizer uma coisa: hoje você pensa desta maneira, mas haverá um dia que nós estaremos perante o Senhor nosso Deus, e aí nós iremos prestar contas pelas nossas ações, pelos nossos atos, pelas nossas escolhas, pelas nossas preferências, que muitas vezes é só para satisfazer o nosso ego, mas quando trata-se da salvação, nós deixamos a desejar. Então Deus vai trazer a juízo toda a nossa obra e até tudo que está encoberto. Talvez você diga assim: não, eu estou fazendo isso aqui, está escondido, ninguém está me vendo. Mas eu quero te dizer que os olhos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Louvado seja o nome do Senhor. E ele procura os verdadeiros justos nesta terra. Meu amado ouvinte da palavra do Senhor, nunca se esqueça que o nosso Deus, ele te conhece, ele sabe da tua vida, ele te chamou para que você venha ser um verdadeiro adorador, um homem que venha representá-lo a ele nesta terra, como um verdadeiro embaixador de Cristo. Amós, capítulo de número 3, versículo 7, diz assim: que Deus não fará coisa alguma sem antes ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Portanto, tudo quanto tem registrado na palavra de Deus e tudo quanto sucede hoje na sociedade, você pode ter a ciência absoluta que Deus, ele tem anunciado no decorrer dos anos, no decorrer da história. E eu quero aproveitar essa oportunidade para dizer para você que até mesmo aquilo que você pensa que é mais impossível de Deus saber, Jesus, ele tem revelado para cada um de nós, pois a palavra de Deus diz que Jesus, ele voltará, e isso ele tem anunciado desde o início, quando o homem caiu lá no Jardim do Éden. Ele fez o plano da salvação para o homem, plano de regeneração da humanidade, e ele disse que ele voltará. Então, quando o profeta Amós, ele vai dizer que de tudo que Deus tem manifestado, ele tem revelado o seu segredo aos profetas, você pode entender com o teu coração e com a tua alma que Deus, ele tem anunciado, porque ele não quer que você se perca, ele quer que você escolha o caminho da bênção para que você viva. Meu amado ouvinte da palavra do Senhor, e a palavra de Deus, ela tem que se cumprir, ela vai se cumprir, independentemente das escolhas humanas. O nosso Deus, ele tem nos chamado para que nós possamos alcançar
a vida eterna. Então, Jesus tem anunciado ao longo dos tempos. Tem muitas pessoas que podem até dizer, eu já ouvi tantas vezes Jesus dizer que vem, alguém dizer que Jesus vai voltar, alguém dizer que está próximo a vinda do Senhor, e eu não tenho contemplado isso. Mas eu quero te dizer uma coisa, que existe duas maneiras em que Cristo pode voltar. Ele pode voltar através do arrebatamento da igreja, que é o que nós esperamos, mas também ele pode voltar individualmente para mim e para você. Portanto, não perca a oportunidade. A Bíblia diz, se hoje tu ouvides a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração, porque Jesus, ele está à porta e bate. Se nós abrirmos a porta do nosso coração, nós encontraremos descanso para a nossa alma. Portanto, nesta oportunidade, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o teu lar, que você possa meditar na palavra do Senhor, que você possa guardar dentro do teu coração, porque eu sei que tudo quanto Deus tem prometido para você, ele pode cumprir, mas depende de você se colocar à disposição do Senhor nosso Deus. Então, nesta oportunidade, é a palavra que eu trago para o teu coração, para a tua vida. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe o teu lar, que Deus frutifique dentro da tua casa, mas principalmente que você possa crer na salvação que Deus tem para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Como diz em Atos 16:31, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Olá, queridos amigos e irmãos em Cristo, todos bem, graças a Deus. Hoje nós temos o prazer, a grata satisfação de receber aqui conosco a doutora Mariana Magalhães. Ela é fisioterapeuta e ela atende lá na Clínica Boa Forma, em Castanhal, no Pará, e também atende em domicílio. Então, hoje nós vamos conversar sobre a importância da fisioterapia no autismo. Tudo bem, doutora Mariana? Como está? Olha, é um prazer, viu, receber você aqui. Eu que agradeço pela oportunidade de poder externalizar o nosso atendimento individual que eu tenho lá no consultório e falar aqui para as pessoas que acompanham o programa e seguem vocês. Muito obrigada pela oportunidade. Nós é que agradecemos. Vai ser de grande valia tudo que você falar aqui hoje. Nós estamos findando o mês de abril, já estamos no início do mês de maio, mês de abril. Ele fala justamente isso, não é, doutora? Sobre a conscientização do autismo, né? O mês de abril, dia 2 de abril, ele foi, mundialmente, é o dia que as pessoas tiram para falar sobre as pessoas com autismo, né? Que cada ano que passa tem aumentado cada vez mais esses diagnósticos, não só em crianças, mas em adultos também. Eu estava vendo que hoje, Celina, mais ou menos 6% da população apresenta alguma TEA, né? Algum transtorno do espectro autismo. Tá bem elevado, né? 6% da população. Mas nós glorificamos a Deus que existe, graças a Deus, tratamento, graças a Deus, e você tem sim. A fisioterapia, ela é de suma importância para pessoas com autismo. Ela contribui bastante porque o autismo ele tem tem três níveis. Tem o grau 1, tem o grau 2 e tem o grau 3. Tem aquelas pessoas que têm a independência, têm a sua vida e aí em alguma atividade dela, ou de socialização, ou de aprendizado, ela dá sinais, né? Mas também tem aqueles casos que a pessoa apresenta alteração na marcha, alteração no desenvolvimento motor, não tem controle de tronco, não tem coordenação, não sabe pegar um objeto, não sabe fazer as suas atividades pessoais, e aí a fisioterapia ela entra para melhorar essas condições. Quando já está nesse caso aí, doutora, já é o grau 1? Não, é o grau 2, grau 3. O grau 1 geralmente são independentes, não tem alteração motora significativa. Sim. É mais a parte cognitiva, tem dificuldade de socialização, alteração na fala. E aí quem entra nessa parte é o fonoaudiólogo, o psicólogo. Na verdade, hoje tem a equipe multidisciplinar, né? Além do fisioterapeuta, entra o terapeuta ocupacional,
o neurologista, para poder acompanhar essa pessoa e ajudar no desenvolvimento e conseguir trazer ela para a sociedade sem tantos problemas. Mariana, como é que é feito esse diagnóstico? Esse diagnóstico, quem começa Sim. é o neurologista, né? A mãe percebe que a criança apresenta alguma alteração e aí o primeiro profissional que se procura é o neurologista, no caso o neuropediatra. Aí a partir daí o neuro passa os exames, faz alguns testes e aí encaminha essa mãe com essa criança para fazer esses acompanhamentos. E ajuda bastante, né? Mariana, como a fisioterapia ajuda na coordenação motora e no equilíbrio de autista? Bastante. Ajuda. É muito característico de alguns autistas andar na ponta do pé, ou pé equino, como a gente fala. Alguns casos precisa fazer a cirurgia. Não só a fisioterapia consegue ajudar. Aí o ortopedista faz a cirurgia, corrige aquele tendão e manda logo em seguida para a gente fazer o treino de marcha, fazer com que aquela criança tenha consciência de como que ela tem que caminhar corretamente. Aí lá na clínica, como nós temos uma piscina semiolímpica toda adaptada, a gente consegue trabalhar muitas coisas que eles apresentam de alterações, como a coordenação, a marcha na água. Então, para eles que às vezes alguns deles não têm o entendimento cognitivo, a água se torna uma brincadeira, mas com uma finalidade terapêutica. Mariana, eu conheço algumas crianças que elas andam realmente na pontinha do pé. Todas que têm esse costume, você acha que realmente elas têm o grau do autismo? Não necessariamente, mas na grande maioria das vezes aí tem que investigar, Celina. Tem que investigar porque não é característico do autismo a pisada equina ou na ponta dos pés, mas é muito peculiar do autismo que algumas crianças ou até adultos, porque eu já atendi adultos, adolescentes com a marcha assim, aonde a mãe não conseguia detectar que o filho tivesse o autismo. E aí, como a gente vive isso, né? O meu olhar é muito aguçado para essas alterações. A gente ajuda essa mãe a tomar um rumo, né? Olha, mãe, você tem que procurar um neuro, depois se você procura um psicólogo, depois você procura, quando tem alteração na fala, você procura um fonoaudiólogo, mas com certeza tem que fazer a fisioterapia motora, porque eles sentem muitas dores na panturrilha, quando são adultos, adolescentes que têm um pouquinho mais de consciência, mas quando é criança, não. E aí já tem que fazer, às vezes, essa correção com o uso de órtese, que é um sapato, faz uma talazinha adequada para aquela própria pessoa e manda para a fisioterapia para a gente fazer os estímulos. Quando não resolve só com a fisioterapia, aí a gente direciona para o ortopedista para poder fazer essa correção. Por isso a importância de quanto mais cedo, né, Mariana? Com certeza. Não se fecha o diagnóstico do autismo muito cedo. A partir dos 18 meses de vida em diante que essa criança vai começar a ser estudada. Infelizmente ainda, na nossa realidade aqui, eu posso falar por Castanhal, né? Ainda tem um pouquinho de dificuldade dessa mãe ter um acompanhamento com essa equipe multidisciplinar. Muitas são carentes, falta de informação. Então, assim, quando chega para mim lá no consultório, além da minha profissão, eu tento informá-las do máximo que elas precisam para a gente poder ajudar essa criança ou esse adolescente da melhor maneira possível. Mariana, e assim, quais são os sinais? Você já falou alguma coisa com relação a isso, mas quais são os sinais, assim, bem frequentes que a criança ou até mesmo o adulto precisa da fisioterapia? Quando ela não consegue ter coordenação das suas atividades simples, a gente chama de coordenação motora a fina e a grossa. A fina é escovar o dente, comer, tomar banho, e a grossa é trocar um objeto de um lugar para o outro, fazer atividade física, não tem coordenação, simples, né, coisas simples, e aí que a mãe
a mãe fica atenta e observa e fala, não, isso não está normal. Porque quer queira ou não, Celina, por mais que a gente saiba que nós somos seres individuais e únicos aqui na face da Terra, inconscientemente a gente acaba se comparando, ainda mais quando é uma mãe que tem mais de um filho, né? Então a gente acaba comparando, mas o fulano não está sendo igual com o ciclano, o fulano foi mais rápido, o ciclano foi mais demorado. Então é também um alerta de que tem alguma alteração aí, a gente precisa investigar melhor. Mariana, assim, eu acho importante, aqueles sinais mínimos que a gente acha que não, quais são eles? Que é necessário realmente também procurar um profissional. Quando a criança não consegue socializar com outras crianças, e quando a criança não olha, ela não tem uma interação de contato visual com as pessoas do dia a dia, com as pessoas do lado externo também. Tem sensibilidade ao som, não gosta de barulho. Tem sensibilidade ao toque, também tem crianças que não aceitam abraço, não aceitam carinhos, né? É sinal de que tem alguma alteração aí e precisa ser investigado. Algumas vezes as mães até interpretam, meu filho é muito tímido. Tenho casos assim lá na clínica. Né? Tem um caso bem interessante, rapidinho, de uma mãe que ela é minha paciente, é um casal, eles são meus pacientes há muito tempo lá na clínica. E aí levaram a filha para fazer natação, ela tinha uns 3 anos de idade na época. Como eles têm o plano que a clínica cobre, aí foi toda a família. E ela adoecia muito. E aí, como o nome dela é um nome marcante, eu acho muito bonito o nome Sara, e eu sempre perguntava pela Sara, porque eles não faltavam e ela faltava muito. Ela dizia, Mariana, ela tem muita baixa resistência e ela melhora na natação, mas depois em seguida ela gripa e ela vai logo para uma pneumonia. Resumindo, como ela já era muito conhecida lá no hospital aqui da nossa cidade, a médica pediatra chamou a mãe e falou para ela, porque ela dizia que ela era muito seletiva. Outra coisa bem interessante, eles são muito seletivos na alimentação. Eles não têm, tem alimentos que eles têm muita preferência, tem outras que eles não têm. E aí ela achava que ela é ruim de comer, ela só é ruim de comer, ela é muito tímida. E aí a pediatra chamou a mãe e pediu para ela levar ela no neuropediatra para investigar se ela não era autista devido à seletividade alimentar dela. E aí ela descobriu que a filha é autista, foi estudar o caso da filha e ela descobriu que ela é autista. A mãe também. Que a mãe é autista. É bem complicado porque por falta de informação, muitas das vezes a gente não chega a um... Aí por que ela foi estudar sobre a filha dela? Para ela poder melhorar a convivência delas e ver o que ela podia ajudar. Aí ela disse que a partir daí ela começou a perceber que ela também. Aí tu me pergunta, Mariana, é hereditário o autismo? Já ia te fazer essa pergunta. Pois é, já me fazem muito essa pergunta no consultório e sempre que a gente vai ver as atualidades lá, fala que não tem algo que é específico, mas fala assim, que tem fator sim genético, mas fala também que quando é aquela mãe de muita idade, que teve alguma infecção na gravidez e teve que fazer o uso de algumas medicações, isso contribui para essa alteração no gene, na hora da formação. Sim. Então, assim, não se sabe ao certo se é hereditário, se é genético, se é dessa mãe, ainda é um ponto de interrogação. Cada caso é um caso, né? Pode ser uma hereditariedade, pode ser um caso específico. É bem interessante. E é um assunto bem extenso. Bem extenso. Bem extenso. Vou te fazer uma última pergunta por causa do nosso tempo. Mariana, como o atendimento fisioterapêutico é adaptado às questões sensoriais do autista? Pois é, quando a gente atende essas crianças, que lá na clínica a gente não faz seleção. A gente recebe todos os graus. Então a gente vai se adequar àquele paciente. Sim. Se é um paciente que não aceita o barulho, eu não vou passar ele para fazer atividade lá na piscina. Eu vou me adequar a ele, a gente tem uma sala, não pode ter muitos detalhes, e aí a gente pode se adequar a ele
além disso, se ele apresentar uma alteração motora, se ele aceitar o toque. Então, quer dizer que, assim, cada caso, Celina, é um caso. A gente se adequa ao paciente. A fisioterapia, ela é muito flexível. E a forma que a gente trabalha lá na clínica é assim, a gente... Por mais que a gente tenha alguns segmentos lá, mas quando a gente atende uma pessoa com autismo, a gente tem que se adequar a ela. Mas na grande maioria das vezes, os que vão para lá, a gente consegue fazer um trabalho na musculação, para trabalhar a coordenação, na natação, para ajudar também na coordenação, no controle motor, no desenvolvimento. E lá na sala de cinesioterapia, quando tem alteração na marcha, aí a gente vai fazer essa reeducação. Então, cada caso é um caso e a gente vai colocando eles em cada segmento que aonde a gente vai ver que a fisioterapia vai crescer com eles. Mariana, agora sim, é um tratamento contínuo ou tem... Sim, é um tratamento contínuo que tem dia para entrar, mas a gente não sabe quando essa criança vai receber alta. Cada caso é um caso. Por mais que a gente saiba que existam 3 graus de autismo, mas cada um tem a sua peculiaridade. E aí a gente vai se adequando. Agora, quando eles fazem a correção do pé equino, a evolução é muito rápida, é muito legal. É maravilhoso. Entendi. Mariana, então assim, olha, existe mães de autistas que eu conheço algumas, e a gente vê assim uma carência muito grande nelas, uma necessidade de ajuda. E você, como profissional, lidar com muitas situações, cada uma diferente da outra. Eu quero aqui no nosso finalzinho que você deixe uma palavra para essas mães, assim, até de incentivo, de ajuda, com certeza. Você como profissional. Não só como profissional, mas eu também sou mãe. E a gente acaba sendo um pouco mãe também dessas crianças que chegam lá, dessas pessoas que chegam lá. Então, o que eu tenho para te dizer, mãe, que pode estar me assistindo agora, que tem um filho assim, não desista. Mãe é forte. Eu falo que eles vêm para nos ensinar. Eles são seres assim enviados de Deus, que vêm para nos tornar pessoas melhores. Com certeza. Eu falo que para mim o autismo é quando eu abracei, porque sempre teve, né? Só que parece assim que agora se fala mais, a gente... Então, mãe, não desista. O Deus que ama a gente é o Deus do impossível. Então, não perca a fé, que Deus vai colocando os anjos e vai dando tudo certo, tá? Graças a Deus a ciência ela melhorou bastante, mas Deus é o Todo-Poderoso. É verdade. E Ele coloca as pessoas certas. Então, não desanima. Não desanima, e qualquer coisa, tô lá na clínica. É só me procurar. Então pronto, a receita está aí, a clínica que a doutora atende é no Boa Forma. Ela falou que tem que ter toda uma preparação, a clínica que lá tem essa preparação, ela também atende em domicílio, né? Então vou estar passando aqui o número dela, o número da clínica, você pode contactar para marcar uma consulta, um atendimento. E Mariana, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Tudo que você falou aqui foi de muita importância. Obrigada. Eu queria ter mais tempo para a gente conversar mais. Então, que Deus lhe abençoe, viu? Continue lhe dando entendimento, uma sabedoria assim diferenciada para você ajudar essas pessoas que são muito carentes mesmo e necessitadas de ajuda, né? Obrigada, Celina. Qualquer coisa, estamos aqui. Você é muito bem-vinda aqui sempre. Obrigada. O nome do Senhor é exaltado para sempre. Pelos séculos dos séculos, Ele é honrado pela sua igreja. E toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia! Imagine uma igreja, seu nome é Calvário. Imagine um pastor, ele mesmo é o pregador. Imagine um altar, e em cima do altar 2 ladrões do lado dele. E na hora da oferta,
Ele mesmo é o sacrifício. Imagino ele olhando, procurando seus discípulos e os amigos que disseram vou ao culto. Sumiram, sumiram, sumiram. Ninguém cantou sequer uma canção, mas ele foi a própria pregação. O seu corpo foi o pão, o seu sangue foi o vinho. Sozinho construiu um único caminho. No auge da carreira de Jesus, ele realizou um culto lá na cruz. Quantos queriam vê-lo do madeiro descer? Quantos queriam ver o pregador morrer? E quando o seu coração parou, assim pensaram, o mestre fracassou. Mas ao terceiro dia o pregador voltou. Por isso o culto do Calvário nunca terminou. O pregador voltou. O culto não tem fim. Ao brado do leão, o inferno se calou. Judas se levantou e o adorou. Silêncio nunca mais. A cada dia a glória cresce mais e ainda será maior quando toda essa igreja e o céu forem um só. O seu corpo foi o pão, o seu sangue foi o vinho. Sozinho construiu um único caminho. No auge da carreira de Jesus, ele realizou um culto lá na cruz. Quantos queriam vê-lo do madeiro descer? Quantos queriam ver o pregador morrer? E quando o seu coração parou, assim pensaram, o mestre fracassou. Mas ao terceiro dia a promessa se cumpriu, Jesus ressuscitou. O pregador voltou. O culto não tem fim. Ao brado do leão, o inferno se calou. Judas se levantou e o adorou. A cada dia a glória cresce mais e ainda será maior quando toda essa igreja e o céu forem um só. Cante comigo. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa. Trocar, 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 trocar. Pregador voltou. O culto não tem fim. Ao brado do leão, o inferno se calou. Judas se levantou e o adorou. Silêncio nunca mais. A cada dia a glória cresce mais e ainda será maior quando toda essa igreja e o céu forem um só. Tá chegando o dia, tá chegando a hora, ele vem. Pastor, hoje nós temos alguns aniversariantes também, pessoas que assistem o programa. Sim. E nós queremos mandar
parabéns, muitos anos de vida, felicidade, a começar pela minha mãe. A irmã Maria Mendes está completando 82 anos. Olha, eu querendo aumentar mais 10 anos para minha mãe. 82 anos, e eu quero mandar um grande abraço para minha mãe, dizer que eu a amo e pedir ao Senhor que continue abençoando a sua vida. E também a minha filha, Rebeca Mendes, completando o aniversário. Mamãe faz no dia, a Rebeca faz no outro dia. Um beijo, filha, mamãe te ama. Também nossos parabéns à nossa irmã Eliette Lima. Que o Senhor continue lhe coroando com bênção, com vitória a sua vida. Também nós queremos dar uns abraços aí. Eu quero mandar lá para Gleiciane, ela congrega lá no Milagre 1 com o pastor Gaia. A Gleiciane, o seu filho Davi Gabriel e a sua filha Ana Gabriela. Um grande abraço, que Jesus continue abençoando a vida de vocês. A irmã Creuza também, toda a sua família lá no Ianetama, do pastor Carlos Oliveira, um grande abraço. Jesus abençoe toda a sua família, irmã Creuza. Que Deus abençoe vocês. Também os nossos agradecimentos, né, ao nosso irmão, os pais do irmão Juan Guilherme, e o irmão Enilson, e a irmã Rosângela e o pastor Josielso, que os trouxe para estar aqui conosco. Então, a gratidão aos seus pais. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês, continue com suas mãos boas estendidas sobre as suas casas, sobre toda a sua família, dirigindo nossos passos sempre, né, pastor? Sempre, sempre. Uma boa semana e fiquem todos com Deus. Foi em clima de celebração e unidade que centenas de pastores, líderes evangélicos e autoridades públicas se reuniram no centro de eventos da Comiadepa para um momento histórico, a posse do novo presidente da Convenção Interestadual de Ministros e Igrejas Evangélicas Assembleias de Deus no estado do Pará. Após 35 anos, a Comiadepa volta a ter um presidente paraense, marcando um momento simbólico para a história da igreja no estado. E o pastor Célio Nauar, que já é pastor presidente da Assembleia de Deus em Tucuruí, hoje assume a presidência da Comiadepa, a primeira convenção da Assembleia de Deus no Brasil. A cerimônia contou com a presença de lideranças de todo o Brasil, além de autoridades públicas e eclesiásticas, reforçando a importância da data para o ministério assembleiano. O principal é entender que a obra de Deus ela continua. Muda às vezes a personagem, muda às vezes o cenário, mas a obra, o reino, ele permanece. Passa céu, passa terra, mas a palavra do Senhor permanece. Homens vão, homens vêm, e a obra do Senhor tem que ser feita. Então o fato de ter uma continuidade com homens capazes que estão formando uma diretoria, isso alegra o nosso coração e deixa a gente um pouco tranquilo, sabendo que a obra não para, mas ela continua para a glória do nome de Jesus. Durante o evento, o pastor José Wellington Júnior, presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, destacou a importância da posse para o fortalecimento da igreja no Pará e em todo o país. Bom, a CGDB e a Comiadepa sempre foram muito parceiros. A Comiadepa é a convenção número 1 da nossa CGDB e a consideração que nós temos referente à Comiadepa é antiga, e a Comiadepa sempre esteve preocupada não somente com a igreja aqui no estado do Pará, mas também no Brasil. Então hoje, para nós, esse momento é muito importante para que esse elo, essa parceria esteja cada vez mais fortalecida. É um momento que nós entendemos que, estando aqui, é uma sinalização de apoio a esse momento que a Comiadepa está vivendo nesse instante. Ao assumir oficialmente a presidência da Comiadepa, o pastor Célio Nauar falou sobre a responsabilidade da liderança e destacou seus principais compromissos à frente da nova gestão. Neste momento eu quero agradecer primeiramente a Deus, que está nos oportunizando. Quero agradecer à Convenção Geral na pessoa do nosso ilustre presidente, que depois de uma AGO tão cansativa, ele resolveu vir aqui para dar esse apoio à Comiadepa e a nós que estamos aqui, uma amizade muito antiga que nós temos, e a gente só pode agradecer a Deus e dizer para o nosso povo paraense que a Comiadepa está unida, está firme, está junto com a CGADB e que
nós estamos nos preparando cada dia mais para levar o Evangelho através das mensagens de Jesus Cristo às pessoas que estão perto e estão longe. E o nosso trabalho agora é um trabalho de reconstrução, é uma reconstrução do Evangelho. Vamos chegar nos lugares mais distantes, levando o Evangelho, fazendo evangelismo, fazendo missões e o lado social das pessoas carentes, necessitadas, que estão lá onde o governo não chega, mas a Comiadepa chega através da Assembleia de Deus e da Convenção Geral, que tem nos orientado e nos dado este apoio maravilhoso. Felicíssimo, porque nós estamos fechando um ciclo e começando um outro, realizado de ver que a mão de Deus se moveu em favor da nossa Comiadepa, da nossa convenção. Alegre pelo nosso SBT Capanema estar aqui. E eu, enquanto pastor de Capanema, representando essa igreja bonita e poderosa, estou aqui para representar, para dizer que Deus abençoe. Nós estaremos vivendo um novo tempo, com toda certeza, a nível de Assembleia de Deus no estado do Pará. Com a posse do pastor Océlio Nauar, a Comiadepa inicia um novo ciclo, reafirmando o compromisso de servir a igreja e a sociedade, com fé e dedicação. Pastor João Batista, muita bênção dos céus. É verdade. O senhor esteve aí na convenção em São Paulo. Sim, foi maravilhoso. Que bom. Pastor, o programa chegando ao final, o nosso agradecimento ao pastor Olivar, ao campo, à Assembleia de Deus em Castanhal e também ao Jardim de Deus. Sim, o Jardim de Deus da pessoa da missionária Gisele Barbalho. Exatamente. Nosso grande abraço. Também o nosso agradecimento a Top Lanches. Top Lanches fica ali ao lado do Hospital Magalhães. Tem o melhor lanche da cidade, uma melhor refeição. Visite Top Lanches. Falando em lanche, a gente pensa em um suco. Oh, né? E a com melhor certeza. polpas que existe em Castanhal região é a polpa de frutas Moura. Aqui em Castanhal, para quem conhece, a tradicional é a Avenida Altamira, né, que corta ali Nova Olinda em direção à Saudade, finaliza dentro do Nova Estrela. Essa famosa avenida tem lá o ponto Casa do Farinheiro. Sim. E com certeza você vai encontrar as melhores polpas de fruta que conhecemos como polpas de frutas Moura. Maravilha. Olha, e também nós queremos apresentar a você Império Mídia. Império Mídia tem a melhor gravação, filmagem para eternizar, para guardar de lembrança, de recordação, aquela festa de 15 anos, aquele casamento. Nós indicamos Império Mídia. Contrate Império Mídias que você não vai se arrepender, você vai se alegrar. Um abraço ao Rian Freire. Um abraço também ao Icles Mark, amigo nosso, cinegrafista, Sim. que também tem se ombreado ao tempo de semear. Dia 1º de maio, né, o programa já chegou ao final de semana, né, o dia 1º já passou, e eu estarei ministrando na congregação onde o servo de Deus congrega. Um grande abraço à irmã Maria Gomes e à irmã Domingas. Tem também Sim. a irmã Esperança. Exatamente. Nossa irmã Esperança, nossa gratidão. Tempo de Semear agradece a sua vida, ou seja, de todas estas servas de Deus, esse servo de Deus que tem empenhado em contribuir, em colaborar com o programa Tempo de Semear. Você aí do outro lado, nós do lado de cá, pedindo a sua colaboração também aqui com esse QR Code, tá bom? Sim. A sua inscrição no YouTube é fundamental. É verdade. Segue a gente também lá no Instagram. Sim, dá o seu joinha. Exato, comenta. Às vezes eu recebo comentários de cidades assim distantes que estão assistindo o Tempo de Semear. Isso é bom, né, pastor? Sim, e olha, até mesmo em outros países, como no Japão, no Canadá. Minha nós cunhada temos mora visto. na Itália, não perde o Tempo de Semear. Olha, uma bênção, glória a Deus. Então é isso, pastor. É isto aí. Fique Nossa com Deus. gratidão. Seja um colaborador do Tempo de Semear. Deus abençoe.